Oi, sou Flávio Guimarães. Comecei a tocar gaita no início dos anos 80. Em 84 comecei a ter aulas com um dos grandes virtuosos brasileiros nesse instrumento, Maurício Einhorn. Em 86 estive em Chicago para aprender os segredos da gaita de blues, né? Aprendi muita coisa com Sugar Blue, Howard Levy, Junior Wells, James Cotton, assistindo shows e até tendo aulas. Em 86, a gente criou Blues Etílicos, que lançou seu primeiro disco em 87 e atualmente já está lançando o quinto disco, Salamandra. A banda é pioneira no blues nacional e também pioneira no tipo de formação e concepção musical, dando bastante destaque à gaita. Bem, vamos falar um pouco mais sobre esse instrumento. A gaita é o menor dos instrumentos musicais e também um dos únicos instrumentos de sopro, talvez o único, que você pode emitir mais de uma voz, mais de uma nota ao mesmo tempo, permitindo você tocar alguns acordes em intervalos harmônicos. Existem vários tipos de gaita. Gaitas grandes, que fazem acordes para acompanhamento, gaita baixo, e até gaitinhas minúsculas de chaveiro. Mas os dois tipos mais comuns, usados profissionalmente, são a gaita cromática, que é essa aqui, e a gaita diatônica, que é essa aqui, por exemplo, ou esta aqui. Os modelos de gaita diatônica diferem na cor e formato, mas na sua essência são a mesma coisa, né? A escala é a mesma, né? As gaitas diatônicas são afinadas em todos os tons. Você tem gaita em todos os tons da escala natural de Dó, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e tem também os semitons, né? Tem gaitas em Si bemol, em Lá bemol, em Fá sustenido, em Mi bemol e Ré bemol também. A gaita diatônica é mais usada em blues, country, folk, música pop em geral, rock and roll, hard rock, reggae. Ela funciona para muitos estilos. A cromática vai funcionar melhor em chorinho, bossa nova, música clássica e também jazz em geral. A gaita cromática existe em dois modelos. Esse modelo tem 4 oitavas cromáticas. Existe também o modelo 48 vozes, que tem 3 oitavas. Com essa chave você aciona os acidentes, né, os sustenidos e os bemóis. Você tem a escala cromática inteira. Portanto, você pode tocar em todos os tons. A gaita diatônica tem esse nome injustamente, porque na verdade ela tem uma escala bem maior que a escala diatônica. Para ela ser uma cromática, falta um sustenido na primeira oitava, 3 sustenidos na segunda oitava e 2 sustenidos na última e terceira oitava. Apesar dessas limitações, ela é mais indicada para o blues, para o rock, para o country, pelo seu volume de som e por uma característica que a gaita cromática não tem tão bem, que é a característica do bend, né? Você pode fazer um efeito que os gaitistas apelidam de chorada, né? Que na gaita diatônica se sobressai bem mais. E como esses estilos de som têm uma harmonia mais previsível, esses sustenidos não fazem falta na gaita diatônica. Primeiramente, vamos a umas noções básicas que todo iniciante tem curiosidade. Como segurar a gaita? As pessoas destras tendem a segurar a gaita com a mão esquerda em primeiro lugar, a direita dando um apoio, normalmente porque na gaita cromática você tem a chave aqui, que a mão direita vai te dar mais agilidade, e mesmo na diatônica também essa é a posição mais comum, mas existem pessoas canhotas que invertem, isso não tem o menor problema. A numeração 1 até 10, da esquerda para a direita, ou seja, a parte grave no seu lado esquerdo. A mão direita vai funcionar para efeitos de concha, wah-wah, e também para dar um apoio maior. Bem, vou mostrar um pouco daquela característica do bend que eu falei há pouco.
bend consiste em você alterar o pitch, você modular a nota. No caso da gaita, a gente só pode fazer essa modulação para baixo, ou seja, para o grave. A gente não modula para cima, né? A gente bemoliza a nota. Em alguns casos a gente bemoliza meio tom, em outros a gente bemoliza um tom e até um tom e meio. No caso do terceiro orifício aspirado, por exemplo. É muito curioso, porque na gaita cromática, os sustenidos você obtém usando a chave. Já na diatônica, você não tem chave, então você obtém com a sua boca e alterando o fluxo de ar que passa aqui na garganta, nos músculos da laringe, né? Alterando esse fluxo de ar, você fechando a passagem de ar e dando mais pressão, bem, sem esse barulho, mas seria mais ou menos assim. Internamente acontece o pitch abaixando na nota. A segunda pergunta que você pode fazer é sobre a embocadura. Existem distintos tipos de embocadura. A que eu utilizo e que é mais comum é semelhante a um assovio. Você faz tipo um bico, é chamada, aqui no Brasil o pessoal chama de embocadura de bico. É como um assovio com uma amplitude maior, né? Você toca com a parte interna do lábio, dando o formato do quadrado, da nota. É importante, principalmente no início, você aprender a dar uma nota de cada vez. Apesar da gaita ter os recursos de dar mais de uma nota, você deve se concentrar em dar uma nota só de cada vez. Você não precisa fazer um biquinho do tamanho do quadrado. Na verdade, a parte interna do lábio é que vai colocar o ar justamente em um orifício de cada vez, te permitindo tocar uma nota só, né? O teu lábio superior vai um pouquinho acima da numeração da sua gaita. Os números estão aqui, estão um pouquinho acima. E o inferior, paralelamente também. Então, quer dizer, de perfil, você deve ficar mais ou menos assim. Né? De frente. A gente trabalha soprando e aspirando na gaita. Então, o diafragma vai funcionar bastante. Vai ser um pouco difícil você tocar de barriga cheia. Não vai dar certo. E só a prática realmente que você vai aprender a usar o teu diafragma, a respirar através da gaita. Não ficar nem com falta de ar, nem com excesso de ar no teu pulmão. Permitir você tocar uma música inteira que tem uma predominância de notas aspiradas sem ser inflado, ou uma predominância de notas sopradas sem ficar com falta de ar, né? Quer dizer, para isso eu recomendo fazer um treino lento, pegar uma nota de cada vez, soprar lentamente, depois aspirar lentamente, fazer uma coisa bem zen, uma meditação e descobrir o que está acontecendo com o seu corpo, né? Tipo... Se no início o seu fôlego, você sentir alguma dificuldade, é natural. Com o tempo, com a prática, você vai se aperfeiçoando. Uma nota de cada vez. Isso é essencial para você no início. Tocar assim...
No início, treinar assim não adianta nada. Você realmente tem que conseguir fazer. Eu acabei de tocar a escala natural da gaita, em dó, ou seja, a escala natural de dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Não importa o tom da gaita que você esteja usando, a gaita sempre vai ter a mesma formação de escala. Se eu pegar, por exemplo, uma gaita em lá, eu vou estar tocando do 4 ao 7 a escala natural de lá. E assim por diante. Portanto, quando os diferentes tons que a gente toca, a gente pode optar em simplesmente trocar de gaita e tocar com a mesma, vamos dizer, se fosse um guitarrista, diria digitação. O mesmo desenho. Mesmo desenho. Claro que as gaitas graves e as gaitas agudas têm uma sutil diferença de ar. Você vai sacar isso experimentando elas. Muitas vezes, algumas pessoas vão ter aula comigo, acabam de comprar uma gaita e falam o seguinte: bem, o 2 aspirado está com defeito, minha gaita está com defeito. Muita gente volta nas lojas, as lojas às vezes têm que trocar a gaita porque o cara insiste que o 2 aspirado está com defeito. É comum na gaita diatônica ter esse tipo de questão, porque a gaita realmente diatônica, a pessoa estranha o segundo orifício. Se isso não acontecer com você, é ótimo, significa que você está aspirando corretamente. Se isso acontecer, é que você está aspirando com muito... Se esse problema acontecer, você está aspirando com muita pressão de ar. Você está sugando muito a nota, com muita força. A gaita, inclusive, o volume das notas não depende de força. O volume das notas depende de jeito, muito mais. Então, quer dizer, o ar tem que sair de uma forma constante e nunca abruptamente. Tem que sair constante e de mansinho. E a aspirada é a mesma coisa. Então, você nunca precisa soprar nem aspirar dessa forma, que você vai tocar pessimamente, vai desafinar o seu instrumento e vai abafar as notas, não vai ter um sopro legal. Então o fluxo de ar é constante, lento. Às vezes no início, se você está tendo esse problema, é aquele ar tipo assim, quase como se tivesse uma formiga, que você tivesse dado só formiga saiu um pouquinho, né? Como se fosse limpar a lente de um óculos. E empurrando o ar com o diafragma e aspirando exatamente no movimento contrário. Quer dizer, vai com calma no início e tenta fazer essa escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó no meio da gaita, do 4 até o 7. Você vai começar soprando no 4, aspirando no 4, soprando no 5, aspirando no 5, soprando no 6, aspirando no 6, aspirando no 7 e soprando no 7. Podemos notar que no 7 a ordem se inverte. Normalmente, do 1 até o 6, a nota mais grave é a soprada, orifício por orifício. A partir do 7, você inverte essa escala. Bem, uma música que é essencial para todo gaitista tocar, e que pode ser uma música para você tocar inicialmente, que vai abranger justamente as notas dessa escala natural do tom da sua gaita, é Ó Susana, que eu vou tocar agora de uma forma bem simplificada. Agora eu vou tocar a Susana do jeito que você vai poder tocar daqui a algum tempinho, uns 2 meses de prática e treinamento. Agora eu vou dar uma explicação mais detalhada sobre as bending notes, né, que a gente apelida de chorada. Na verdade, entre uma nota soprada e uma nota aspirada, os semitons que estão compreendidos entre essas duas notas são possíveis de se fabricar
através dessa técnica. Por exemplo, no 1 e no 4 de uma gaita em Dó, você tem Dó e Ré. Então você pode pegar esse Ré e baixar ele meio tom para Ré bemol, que é justamente a nota que você tem entre o Ré e o Dó. Por exemplo, toquei Ré, Ré bemol, Dó. No caso do segundo orifício, você tem Mi e Sol. Então você simplesmente vai pegar esse Sol, vai baixar ele meio tom para Sol bemol e depois você vai poder baixar ele para Fá. E depois, soprando, você obtém um Mi. Dessa forma. No orifício 3, que é um dos mais complicados da gaita, você tem uma repetição dessa nota Sol, que é idêntica à nota 2 aspirada, no 3 soprado, e aspirando você obtém um Si natural. Esse Si natural você vai poder baixar ele para Si bemol, para Lá e para Lá bemol, apesar do Lá bemol ser uma nota rarissimamente utilizada. Dessa forma. No 4, a gente tem a repetição do que acontece no 1. A verdade é que os 4 primeiros orifícios da gaita são os mais ricos e os que possibilitam maiores recursos. Vou tocar um blues simplesmente nos 4 primeiros orifícios. No quinto orifício, você tem um Mi e um Fá, ou seja, um intervalo de meio tom. Não existe Fá bemol. Você pode até modular um pouquinho a nota Fá e utilizar isso nas músicas, mas você não vai realmente acrescentar mais uma nota à escala. E dependendo, se você forçar esse bemol e permanecer nele, você pode até sair do tom. 5. No sexto orifício você tem uma descida de meio tom, do Lá para o Lá bemol. A nota soprada é Sol. No sétimo orifício acontece o mesmo que no 5. Você tem Si e Dó, ou seja, um intervalo de meio tom, não tem chorada. A partir do 7, a nota mais grave é aspirada e a mais aguda é soprada. Então o 7, por exemplo, é assim: 7 aspirado, Si, 7 soprado, Dó, 8 aspirado, Ré, 8 soprado, Mi, 9 aspirado, Fá, 9 soprado, Sol, 10 aspirado, Lá e 10 soprado, Dó. Os bends aí vão ser nas notas sopradas. O Mi, você vai da oitava casa soprada, você vai poder baixar ele até Mi bemol. O Sol da nona casa soprada, você vai poder baixar ele até Sol bemol. E no 10 você vai baixar o Dó para Si e para Si bemol. É bem agudo, portanto um pouco difícil você fazer isso numa gaita em Dó. As gaitas mais graves, de Si bemol para baixo, Si bemol, Lá bemol, Sol, possibilitam isso de uma forma mais confortável e mais agradável sonoramente. Mas ainda assim eu vou fazer isso na gaita em Dó. Nove. E 10.
É verdade que a terceira oitava é complicada para todos os gaitistas. E para quem está começando é extremamente mais difícil, porque as notas aspiradas não permitem o bend. Então, um pequeno força a mais, uma falta de ajuste na sua aspirada, pode desafinar essas notas. Você poderá tocá-las abaixo do pitch natural. Então, é muito comum os grandes gaitistas, inclusive, principalmente os antigos, não se aventuravam muito naquela região, né? Usavam ela, mas muito menos do que do 7 até 1, descendo, que é a região mais comum, tanto para o blues quanto para o country. Agora, um assunto super importante. Você vai tocar com um amigo que toca violão, você vai tocar com uma banda, você vai dar uma canja num show, etc. Você está começando a tocar gaita. Qual gaita que você vai escolher? Qual o tom de gaita para tocar com seu amigo do violão? Por exemplo, se seu amigo está tocando em Mi, você vai imaginar, bem, eu vou pegar uma gaita em Mi. Seu amigo está tocando um blues em Mi, um country em Mi, pô, a gaita em Mi, é óbvio. Mais ou menos. Se você tocar com a gaita em Mi, você vai ter muitas limitações. Porque a escala de blues, a escala de country em Mi, está muito melhor numa gaita em Lá do que numa gaita em Mi. Isso talvez seja um pouco difícil para você compreender assim, de repente. Mas é muito simples quando você usa isso na prática. Como esse vídeo, eu não quero me perder em questões teóricas, né? Então eu prefiro ser objetivo e dar a prática. Na verdade, existem diferentes tons que você pode tocar com uma mesma gaita. Quando você escolhe tocar no mesmo tom da gaita, você vai ter limitações de escala que são grandes. Apesar disso, você pode ouvir, por exemplo, Bob Dylan, Neil Young, normalmente eles tocam no próprio tom da gaita. Aquele estilo de gaita casa bem para eles dentro desse tipo de música folk, utilizando pouco as choradas, poucos bends e poucas notas fabricadas. Talvez seja até uma escolha devido a uma limitação técnica deles. Apesar de eu gostar muito de ambos tocando, tem muito feeling, etc. Normalmente, o tom mais utilizado, a maneira mais fácil e melhor de se tocar, é com a gaita 2 tons e meio acima do tom da música, acima do tom do teu amigo do violão, acima do tom do que você estiver tocando. Por exemplo, se o tom da música é Dó, você vai subir e vai escolher uma gaita em Fá. Se o tom da música é Ré, você vai escolher uma gaita em Sol. Se é Mi, você vai pegar uma gaita em Lá. Se é Fá, você vai escolher uma gaita em Si bemol. Se é Sol, você vai pegar a gaita em Dó. Portanto, eu utilizo a gaita em Dó quase sempre para tocar no tom de Sol. Agora, com uma gaita em Dó, eu posso tocar também na terceira posição, que seria Ré, em geral Ré menor, na quarta posição, que é Lá, também menor, e na quinta posição, que é Mi, também menor. Essas posições são bem mais raras e menos utilizadas, mas tem um efeito muito bonito depois que você já aprende bem os segredos da gaita. Por exemplo, uma escala de blues, um sol em segunda posição, com algum improviso também. Vamos trabalhar um pouco agora na escala de blues em Ré, terceira posição. Muito boa para blues em tons menores. Pequeno improviso.
Bem, eu deixei por último a primeira posição. Também ela é pouco utilizada. Em geral, a gente utiliza ela mais nos tons graves de gaita, né? No caso, a gaita em sol, gaita em lá, principalmente. A escala de blues, em primeira posição, seria assim. Para você que quer aprender gaita, é muito importante você ouvir os grandes mestres, os alicerces da linguagem. Little Walter, Sonny Boy Williamson, e o Sonny Boy Williamson 2, que é mais popular, que é o Rice Miller, Big Walter Horton, James Cotton, Junior Wells, Carey Bell, Sugar Blue e uma infinidade de gaitistas. Os gaitistas da Califórnia, como Rod Piazza e William Clark. Esses caras são essenciais para quem quer tocar gaita de blues, né? Como também é essencial Charlie McCoy para quem quer tocar a gaita country. Ou, tentando, vasculhando e procurando esses discos que são difíceis de encontrar muitas vezes, você vai ter a sua biblioteca particular de gaita. Agora eu vou tocar alguns temas desse pessoal que eu acabei de citar. Vou tocar I Need My Baby, de Big Walter Horton. Claro que uma versão curta. Tocar, por exemplo, St. Louis Blues, um clássico antigo e tradicional. Vamos agora fazer uma versão reduzida de Peach Tree, do Sonny Boy Williamson. Que tal Rock Around the Clock?
Tom Henry é outro tema americano antigo, tradicional. Fazer agora um shuffle. A maioria dos blues são shuffles, né? Shuffles de 12 compassos, que tem uma batida cardíaca. Você vai sentir isso agora. Bem, todo mundo que toca gaita sempre se interessa pelaquela questão do trem, Mississippi. Bem, o trem é um bend que você faz no 3, agrupando um pedacinho do 4. Aquilo que eu falei no início, que a gaita possibilita notas simultaneamente, né? Mais de uma. Bem, agora a gente vai gravar um country blues chamado Blue Yodel. Agora eu vou fazer uma brincadeira numa gaita bem antiga, um som bem antigo e tradicional, naquela praia do Sonny Boy Williamson. Gostaria de convidar agora meu companheiro de banda, amigo de longa data, Otávio Rocha, para tocar uma música com a gente. Inclusive uma música que você que está vendo esse vídeo vai poder participar também. Você pega a tua gaita em dó, que nós vamos fazer um shuffle em sol, para todo mundo tocar junto. Falou? Vamos lá!
você improvisar com a base de Otávio.